Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Bruno Cripto BR. Na nossa atualização de hoje, vamos falar sobre a correção que o Bitcoin fez ontem, protegendo na região de suporte e agora continua o movimento de alta, dá indicações de que pode voltar a subir. Vamos entender as possibilidades a partir de agora. Antes da gente continuar, não esquece de fortalecer o canal aqui, deixando aquele like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. A minha intenção aqui sempre é te manter atualizado com um contexto rápido sobre o que pode impactar no Bitcoin diariamente. Beleza? Pessoal, olha só. Quando a gente olha para o contexto diário, ontem, né, o Bitcoin, ele foi lá, sentiu a resistência, deixei atualizado ali para vocês, a região dos 66 mil dólares. Depois ele corrigiu, fechou o dia em baixa com uma queda de 1,5% aproximadamente. E hoje o preço já está tendo uma retomada basicamente equivalente à desvalorização que aconteceu ontem, né? Então, quando a gente olha para o gráfico intradiário, ali no gráfico de 4 horas, observe que o Bitcoin, durante a correção de ontem ali, ó, no meio da tarde, ele veio muito próximo da média de 21 períodos, que era a região da segunda linha que eu marquei para vocês. Vale destacar que sempre que eu marcar um nível de suporte, levando em consideração as médias, é importante a gente ir ajustando esse nível, por quê? Porque as médias elas vão subindo ou caindo com o passar do tempo. Então, quando a gente olha no contexto que estava antes, a região dos 63.360 dólares, o Bitcoin ele não veio testar esse nível de suporte, mas se a gente ajustar o suporte levando em consideração a média móvel, observe que na verdade ele veio na região da média móvel, protegeu, está deixando aqui ó, um fundo ascendente, um fundo parecido com o fundo anterior. Isso geralmente desencadeia um processo de continuação. Aqui no caso, o processo de correção, né, ele vem depois desse movimento de alta. E agora o que a gente espera então com isso? A continuação desse movimento de alta do Bitcoin. Então, para mim, hoje tende a ser um dia de alta. Na minha visão, o Bitcoin vai fazer o rompimento desses 66 mil dólares. E aí se segurem, turma, porque a partir desse rompimento a gente pode ver a qualquer momento, conforme eu venho mencionando na semana inteira aí, né, que a gente pode ver um teste lá na região dos 70 mil dólares. Para mim, nós vamos fazer um fechamento semanal muito próximo dos 70 mil dólares. O que eu quero ver agora? O rompimento dos 66 mil para ter essa confirmação. Então, reforço mais uma vez, né, que enquanto o Bitcoin não romper os 66 mil dólares, eu não descartaria a possibilidade de mais uma correção, talvez até mais um teste aqui, agora na média de 21 períodos, que está na faixa dos 63.900, lembrando que conforme for passando os candles de 4 horas, essa média tende a subir ou cair. Se o Bitcoin vier a perder, o que eu acho que é a menor probabilidade agora, perder esse nível da média de 21, daí a gente continua olhando para níveis mais baixos, como as linhas brancas, mas na minha visão isso é de menor probabilidade. Vejo, na verdade, essa maior probabilidade do preço está fazendo um rompimento da resistência. Uma das coisas que me sinalizam isso é o VPVR, veja só, vou tirar aqui a média e colocar o VPVR, e aí eu quero trazer uma análise do seguinte contexto, né? Deixa eu só ajustar a amostragem aqui. Primeiro, que no gráfico diário, quando a gente olha para esse nível aqui, ó, esse range como todo, observe que o Bitcoin ele já está no meio da região com mais volume, né? E a região que tem exatamente mais volume de negociação nessa amostragem tá ali em cima, ó, nos 67.300 dólares, tá? O que deixa possível uma busca de liquidez nessa região que tende a se estender até a região dos 68, e aí com o Bitcoin superando aqui, o caminho ele fica livre, né? Então quer dizer, observem o seguinte, o que eu quero contextualizar é que o VPVR sinaliza mais níveis de suportes do que resistência para o preço, até porque ó, essa região que ele está agora, até o nível lá dos 66.500, é uma região livre, né? Com volume menos agressivo e que tende a não servir de forte barreira para o preço. E quando a gente olha para o gráfico intradiário, né, observem o seguinte, agora eu preciso pegar uma amostragem maior para pegar esse topo aqui, ó. Deixa eu só puxar isso daqui para vocês conseguirem visualizar melhor isso, tá? Quando a gente olha para esse contexto aqui, observem que no intradiário o Bitcoin já superou
a região com mais volume de negociação, que é essa região aqui, ó. Aqui ele tem um caminho livre até também os 66.600 dólares e depois mais resistência lá no 68 e lá perto dos 70 mil dólares, né? Então, quer dizer, o Bitcoin ele já superou os principais desafios, né, em relação a barreiras, né? E agora, para mim, é continuação desse movimento de alta. Vejo um cenário muito positivo para o dia de hoje, especialmente a partir do rompimento dos 66 mil dólares. Então, galera, não fiquem de fora das oportunidades lá da lista 100K e outras análises que eu venho fazendo para vocês ao longo da semana. Inclusive, comenta aqui quais altcoins que vocês gostariam de uma análise, que eu vou estar olhando para estar trazendo isso no próximo vídeo. Hoje vou analisar a ICP, que foi a solicitação de um dos inscritos aí, tá? Vamos para Ethereum, turma, olha só. Ethereum também, uma movimentação interessante. Olha só que fundo ascendente bonito, vai ficar mais visível ainda no gráfico de 4 horas. Olha só, fundo didático, galera, na média de 21 períodos. Ethereum está prestes a fazer um pivô de alta aqui, tá? Para ir lá nos 3.600 dólares. O que eu vejo da Ethereum, pessoal? Estão especulando, né, que a Ethereum pode começar a ter as negociações do seu ETF na semana que vem, se não me engano, dia 21 ou 22, tá? E se isso se concretizar, a Ethereum pode rapidamente ir lá nos 4 mil dólares, tá? Então, entenda uma coisa, se você não tem nada de Ethereum, você tá comendo bola. Não fique preso a regiões de entrada em Ethereum, simplesmente compre. Obviamente que você não deve comprar tudo que você quer de uma vez. Se ela vier buscar esses níveis de suporte, o que eu acho que não vai acontecer, se ela vier buscar esses níveis de suporte, você aproveita para comprar mais. Então, deixo o meu alerta aí, se você não entendeu, galera, a Ethereum, essa é uma das últimas oportunidades de você comprar Ethereum abaixo dos 4 mil dólares, abaixo de 3.500 dólares. Daqui a pouco isso não vai ser mais possível e você vai ter se arrependido, perfeito? Então, comece a se posicionar em Ethereum, pois ela está fazendo a reversão dessa tendência. Deixou um fundo ascendente no gráfico intradiário. As médias, olha só aqui, ó, vou até dar um zoom para isso ficar bem ilustrativo para vocês. As médias estão se cruzando, ó. Média de 9 já cruzou acima da de 21, média de 9 é amarela, a 21 é verde, a de 9 já cruzou acima da de 100. Daqui a pouco, a de 21 vai cruzar acima da de 100, que é a branca, e isso é um forte catalisador de alta. Então, eu vejo a possibilidade da Ethereum no mais tardar ali, aprovação no início da negociação do ETF, né, porque o ETF já foi aprovado, no mais tardar ali, até o final do mês, a Ethereum poderia estar tranquilamente nesses 4 mil dólares, que são mais de 17% de alta. Beleza? Então, pessoal, não esquece de deixar aquele like aí, se inscrever no canal, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Agora falando sobre ICP, né? Essa é uma análise que eu fiz em algum momento aqui do canal, né, onde eu tinha marcado as linhas de tendência de baixa resistência. Observe que ela rompeu as resistências, ó, e foi direto para os alvos, né? Eu mesmo não peguei essa oportunidade, não sei se alguém aí do canal conseguiu usufruir dessa oportunidade. Se sim, comenta aí que eu quero saber. Então, pessoal, o que acontece? Ó, a ICP, ela fez o rompimento dessa linha de tendência de baixa, foi lá na média de 100, 200 períodos, que era seu principal apoio, não é mesmo? E agora ela está numa região de resistência. Então, muito cuidado aí, porque o mercado se move em tendência, ela já fez um movimento, né? Então, ela pode retrair a qualquer momento, talvez fazer uma retração desse movimento aqui, podendo retestar aqui, ó, ponto perto de 382, eu vou marcar um pouco acima por conta da média de 9 no gráfico diário, daí a gente tem 0.5 e tem 0.68 que eu acho menos provável dela buscar, mas é possível, né? Então, o que eu espero para a ICP agora? Uma retração desse movimento, né? Tá um pouquinho esticada graficamente, andou de forma antecipada, ela pode vir buscar esses níveis de suportes aí em um contexto de retração, olhando para o gráfico intradiário. Então aí você pode pensar por compras fracionadas nesses pontos de retração. Caso ela não retrai e consiga romper a resistência, também fica interessante, porque daí ela tende a fazer, ó, a continuação desse movimento rumo até 0,68. Esse aqui tende a ser o próximo alvo
para ICP. Então, basicamente, eu vejo duas possibilidades para ICP, né? Ou antes de romper a resistência, ela retrair aqui para deixar um fundo ascendente e depois continuar esse movimento de alta, o que é o cenário mais interessante, porque se ela vier buscar essas três regiões, vamos supor que você comprou fracionado nas três, você ficou com o preço médio na região intermediária, a gente está falando que até o alvo, essa retração levaria uma valorização de 47%, né? Agora, a outra possibilidade, ela só fazer o rompimento da resistência sem ter retraído e ir lá no alvo. Daí a gente está falando de uma outra oportunidade que na verdade é de 21%. Independente, as duas sinalizações são positivas, traz um contexto favorável aí para quem ficar atento às oportunidades, beleza? Então, galera, muita atenção aí, né? Porque o Bitcoin pode fazer o rompimento dessa região de resistência dos 66 mil dólares, que é o nosso próximo catalisador de alta mais forte, né? Só que não é porque eu estou otimista que isso pode acontecer, que isso de fato vai acontecer. Então, estejam cientes que enquanto ele não rompeu 66 mil dólares, ele ainda pode retrair, tá? Então, gerencie os seus riscos, beleza? Então, uma excelente quinta-feira a todos aí, vejo vocês em um próximo vídeo.